Olá, colegas! Hoje nós vamos estar trabalhando uma das obras principais, ou considerada a obra magna da psicanálise, que é a interpretação dos sonhos. Um texto que o Freud escreve ao longo de alguns anos, né? E finaliza em 1899, mas que vai vir a ser publicado apenas no ano de 1900, porque ele idealizava que essa obra ela inaugurasse esse novo século. Um novo século já começaria o quê? Com a psicanálise. Então, a interpretação dos sonhos, pessoal, é considerada a obra magna ou a primeira obra da psicanálise. Por que a primeira obra? Porque, de fato, é nela em que as premissas psicanalíticas, algumas premissas psicanalíticas vão surgir, como a própria noção do inconsciente. Nós já vamos ter ali os elementos da primeira tópica, além de elementos que o Freud vai vir trabalhando a partir de quê? Dos estudos sobre a histeria, já que os estudos sobre a histeria são uma obra dele com o Joseph Breuer, né? Colegas, interpretação dos sonhos, 1900. Ora, o que é um sonho? Nessa obra, o Freud vai se debruçar sobre esse elemento tão importante, que aqui ele vai perceber que tem um eixo de associação livre, a exemplo de quê? Das falas das histéricas. Os sonhos com todas as suas imagens e deformações e as diversas linguagens que para muitos parece sem sentido. Mas o fato, colegas, é que desde sempre, né, desde sempre, os sonhos foram um grande enigma na história humana. Dependendo da cultura, o sonho pode ser considerado uma premonição, né? Dependendo da cultura, o sonho ele possui significados fixos, né? Dependendo da cultura, o sonho pode ser, veja só, algo divino, né? O sonho pode ser essa relação do sujeito com o mundo sobrenatural. Então, de fato, o que nós vamos precisar observar é que o Freud está entrando num terreno que já era explorado por diversos campos, mas ele vai dar uma roupagem, uma visão diferente a partir da interpretação dos sonhos. Numa tese que ele vai revelar a Fliess em 1895, quando ele está ouvindo aquelas mulheres histéricas, em que elas passam a narrar o que? Os próprios sonhos. E ele vai perceber dos sonhos delas e da análise dos seus próprios sonhos, porque o Freud vai empreender uma autoanálise de como o sonho é uma realização de um desejo inconsciente. Então, a tese principal do Freud em relação aos sonhos ou à interpretação dos sonhos é que eles se configuram como a realização de um desejo, e um desejo este que é inconsciente. E por ser inconsciente, ele está ali, colegas, recalcado. E ele não pode vir na sua forma real porque causaria algum sofrimento. Então, ele vem o quê? Em formas de representações. Nesse sentido, o simbolismo do sonho são representações de desejos inconscientes. A interpretação dos sonhos, essa obra e essa técnica, que é a técnica psicanalítica, por isso é o primeiro livro da psicanálise, porque a técnica psicanalítica vai estar aí na interpretação dos sonhos, só foi possível a partir da substituição que o Freud vai fazer do método hipnótico pelo método da escuta livre, né? Da associação livre, que é o Talk Cure. O Talk Cure que nós vemos lá com a Ana O nos estudos sobre a histeria. Veja, Elizabeth Roudinesco vai nos trazer, no Dicionário de Psicanálise, que livres das restrições da hipnose e da sugestão,
os pacientes falavam e contavam os sonhos. E a partir, né, da narração desses sonhos, o Freud vai percebendo que os sonhos têm sim um significado, mas não como algumas outras áreas pensavam, um significado fixo, uma premonição, mas esses significados, eles têm relação com a experiência de vida ou a história de vida desses pacientes, e também com que? Com desejos reprimidos ou recalcados. Então, é na interpretação dos sonhos que vamos encontrar a técnica psicanalítica sendo desenvolvida. Bem, nessa clínica das histéricas, ou com as histéricas, como já foi falado, é que o Freud percebe como os sonhos se apresentavam em formas de associações livres. Então, imagens que se associam a outras, a pensamentos, né? Então, ele ouve sonhos, esses sonhos que são elementos, ao passo que que ele está ouvindo as outras narrações, as outras falas que vêm ao consultório. E é aos poucos que a teoria do sonho como essa realização do desejo inconsciente, né, foi estendida à elaboração das fantasias e ao aparecimento dos sintomas, no caso da clínica dos histéricos. E o Freud vai associar o quê? O processo psíquico do sonho como uma representação, né, com o processo de formação dos sistemas histéricos, elemento que é recalcado, né, e que ele surge sob uma forma de representação. É por isso que a interpretação dos sonhos pode ser considerado, e é considerado por muitos, como a primeira obra da psicanálise. Ela vai apresentar o que? Os processos psíquicos a partir do sonho, e a primeira tópica psicanalítica, inconsciente, pré-consciente e consciente. Essa tópica que nós vemos aqui, a partir dessa imagem do iceberg, que é uma imagem que nós encontramos muito comum, se buscamos, né, fazemos uma busca geral sobre as tópicas freudianas, primeira e segunda tópica, nós temos a primeira tópica do consciente, essa pontinha do iceberg, a linha do pré-consciente, não é? Que passa por ela o que vai ser recalcado, né, o que vai para o inconsciente, e o que seria essa parte submersa ou maior do inconsciente. Bem, colegas, né? Nessa obra, o Freud ele se apresenta como autor, como sonhador, como intérprete, um teórico e um narrador. Na obra, nós vamos encontrar 223 sonhos, 47 sonhos do Freud e 176 sonhos de seus pacientes. Né? É uma obra realmente muito vasta, muito longa, mas que é base para a compreensão do desenvolvimento da psicanálise. Vale a pena e é necessário ser lida, ser conhecida. Ela é dividida em 3 partes. O Freud, enquanto pesquisador, ele vai se dedicar, na primeira parte, a uma resenha bibliográfica e detalhada dos trabalhos sobre sonhos. Então, Freud ele vai para a história, vai fazer todo um percurso histórico de como várias culturas, vários povos distintos viram o sonho, de como várias áreas, como a própria filosofia, a religião, como, né, e pesquisadores diversos veem os sonhos, inclusive pesquisadores médicos da sua época tratam o sonho. Nós temos ali, colegas, o sonho enquanto mentira, o sonho enquanto ficção, o sonho enquanto engano, o sonho como premonição, o sonho como esse contato entre o terreno e o celestial. Então, o sonho ele é apresentado de várias formas ao longo do tempo, e o Freud vai trazer essa resenha bibliográfica para ele poder apresentar a sua tese sobre o sonho, através de quê? Dessa segunda parte, que é a parte principal, que é o método
da interpretação, né? Em que consiste o próprio método da psicanálise. Então, o método da psicanálise, ele se desenvolve a partir do método da interpretação dos sonhos. E é esse método da interpretação dos sonhos que o Lacan vai retomar através de quê? Da método da formação dos sonhos e da interpretação que Lacan vai retomar. A formação dos sonhos a partir da condensação e deslocamento, e o Lacan retomando o quê? Através da metáfora e da metonímia. É assim que o inconsciente, colegas, se manifesta, né, no sonho, através dessas imagens, dessas figuras e desses pensamentos. E a terceira parte, o funcionamento do aparelho psíquico. Na segunda parte da obra Interpretação dos Sonhos, nós vamos encontrar, colegas, o método de interpretação dos sonhos desenvolvido por Freud e a análise de uma amostra de sonho, né? O sonho da injeção de Irma. É um sonho famoso dentro da história da psicanálise, porque ele é o sonho príncipes. E até hoje, o sonho mais trabalhado pelas mais diversas correntes psicanalíticas. É um sonho narrado por Freud, né? E que nós vamos ver um pouco da análise que o próprio Freud vai fazer aqui desse seu sonho. O importante dentro da interpretação dos sonhos é como Freud vai perceber o sonho enquanto, né, o conteúdo manifesto. As formações do sonho são ou os processos oníricos envolvidos, né, no sonho, são chamados de processos oníricos, eles servem para ocultar o conteúdo latente, já que o conteúdo latente diz respeito ao quê? A um desejo recalcado, né? Que causaria o quê? Sofrimento caso ele viesse o quê? À tona. Então, esse desejo recalcado, ou desejo que está lá oculto no conteúdo latente, ele vai ser, ele vai passar por o quê? Por uma série de processos oníricos que vão ocultá-lo. E que processos são esses? Dentre os principais processos oníricos, nós vamos ter o quê? A condensação e o deslocamento, que mais tarde vão ser trabalhados pelo Lacan em termos de metonímia, né, e metáfora. Bem, colegas, o Freud nessa obra vai nos trazer que o quê? Que os sonhos têm um significado. Tratar os sonhos como os sintomas e aplicar para eles o método desenvolvido para os sintomas é necessário. E que método é esse que o Freud está trazendo? O da associação livre, que seria o quê? Uma interpretação e uma devolução para o paciente do que ele traz sobre o sonho. Veja só, o método da associação livre, que deixa de lado a hipnose, requer a preparação psíquica do paciente. O que isso significa? O aumento da atenção às suas percepções psíquicas e o desligamento da crítica com que costuma filtrar os pensamentos que lhe surgem. Ou seja, é aquela famosa frase do Freud, que atribuem a ele, né? Fala em tudo que vier à cabeça, né? Sem vergonhas, sem censuras. Essa preparação psíquica diz respeito a isso. Por quê? Porque é necessário que essas críticas que filtram os pensamentos que surgem à cabeça, elas sejam desligadas ou elas sejam reduzidas para que o que esses conteúdos eles possam surgir e eles possam se interligar ou ligar aos outros dentro dessa
cadeia que nós chamamos de o quê? Dentro da psicanálise, de associação livre. Vejam só. Para o Freud, o êxito da psicanálise depende ele observar e comunicar, ele, o paciente, tudo que passa a mente, não cedendo à tentação de suprimir um pensamento, porque parece irrelevante, não pertence ao tema ou é despropositado, né? Não, tudo que vem à mente é importante. E ser imparcial aos pensamentos. A crítica não permite a solução do que se busca. E quando o Freud está falando sobre crítica, ele está falando sobre a censura aos pensamentos. Então, é necessário ser imparcial. Sabemos que isso, né, em termos da psicanálise, é um pouco complexo, mas essa é a proposta do Freud lá, enquanto método de interpretação dos sonhos, enquanto método psicanalítico. Porque o quê? O sonho é um conglomerado de formações psíquicas. Um conglomerado de formações psíquicas que vão passar o quê? Por processos oníricos. Processos como a condensação e como o deslocamento, que vão ter o quê? Esses mecanismos de sonho, né? Os mecanismos do sonho, os processos do sonho, que tem como fundamento o quê? Transformar esse conteúdo latente num conteúdo que suportável ao ego, ou seja, trazendo sobre novas formações, imagens muitas vezes que são até desconectadas para o próprio paciente.